Pós-fácil desde a publicação da edição deste livro em capa dura no início de 2015, viajei a 4 continentes para apresentar suas ideias e aprender novas técnicas neuroplásticas clínicas, inclusive para casos de lesões cerebrais traumáticas, lesões da medula espinhal, derrame, distonia, doença de Parkinson e distúrbios de aprendizado, entre outros que aqui descreverei. Mas, primeiro, gostaria de tratar daquela que talvez seja a pergunta mais frequente com que me deparo: se a neuroplasticidade hoje é aceita na neurociência, por que as abordagens clínicas que fazem uso dela não estão mais disseminadas nem integradas às correntes centrais da medicina? A resposta está em parte no fato de que, naturalmente, os tratamentos não podem ser ao mesmo tempo verdadeiramente de vanguarda e já parte das correntes centrais da medicina. Num nível mais profundo, contudo, no contexto da neurociência, a expressão neuroplasticidade não se refere apenas a uma área de ponta da pesquisa. O próprio conceito de cérebro neuroplástico representa uma mudança revolucionária em nossa compreensão básica da maneira como o cérebro funciona. Como qualquer ideia revolucionária, ele desafia o modelo que vem a substituir e, portanto, enfrenta obstáculos que levarão tempo para ser superados. Na verdade, a partir do momento em que Michele Vincenzo Malacarne, de 1744 a 1816, realizou suas primeiras experiências demonstrando a plasticidade, foram necessários cerca de 200 anos para se chegar a uma generalizada aceitação na neurociência, e agora será necessário superar obstáculos na medicina e no atendimento de saúde. A visão da ciência e da medicina exposta aos estudantes nos manuais é que os avanços ocorrem pelo constante acúmulo de conhecimento, mas essa visão, como demonstrou Thomas Kuhn, o grande historiador das revoluções científicas, tende a obscurecer as tensões e diferenças no campo científico, apresentando-o como um todo unificado. Kuhn detalha de maneira brilhante o modo como a ciência muitas vezes procede por grandes surtos. Sustenta que uma teoria científica e as leis e práticas relacionadas a ela vêm a constituir o que ele chama de paradigma. Nenhum paradigma é perfeito na descrição da maneira como o mundo é, e assim, com o tempo, certas insuficiências do paradigma tornam-se aparentes e ocorre uma revolução científica, sendo o paradigma atual substituído por um novo. Durante a revolução, verifica-se grande tensão entre os defensores do velho paradigma e os proponentes do novo. Kuhn mostra que, quando uma revolução científica está ocorrendo, livros empenhados em descrever o novo paradigma muitas vezes são endereçados a qualquer um que se interesse. Tendem a ser escritos com clareza e livres de jargão, como A Origem das Espécies, de Darwin. Mas, uma vez integrada a revolução às correntes centrais, surgem cientistas de um novo tipo. Estes trabalham em problemas e enigmas no interior do novo paradigma herdado. Em geral, não escrevem livros, mas artigos para publicações científicas, e, como se comunicam basicamente entre eles, vai surgindo um jargão especializado, de tal maneira que até colegas de campos correlatos não são capazes de entendê-los com facilidade. Com o tempo, o novo paradigma transforma-se num novo status quo. As atividades cotidianas dos cientistas que defendem o novo status quo configuram o que Kuhn chama de ciência normal. A ciência normal parte do princípio de que agora, finalmente, a comunidade científica sabe como o mundo é, e os cientistas defendem esse pressuposto, se necessário a um custo alto. A ciência normal, muitas vezes abafa novidades fundamentais, pois são necessariamente subversivas de seus compromissos básicos. O físico e biólogo de sistemas Bruce West, Ph.D., diretor científico da Diretoria de Matemática e Ciências da Informação do Departamento de Pesquisas do Exército, tendo trabalhado durante muitos anos com Jonas Salk, vencedor do Prêmio Nobel, classificou os diferentes tipos de cientistas em seu livro Where Medicine Went Wrong, onde a medicina deu errado. 2 Vêm primeiro os saltadores, como Einstein e Newton, que criam novos paradigmas e saltam à frente dos demais. Na formulação de Schopenhauer, o talento atinge um alvo que os outros não alcançam. O gênio atinge um alvo que ninguém vê. Mas a maior parte da atividade científica tem a ver com a ciência normal, trabalhando no contexto de paradigmas, e é conduzida pelos 3 tipos restantes.
Há os rastejadores, que investigam possíveis descobertas em áreas previstas no modelo existente, mas ainda não estabelecidas. Há os dorminhocos, em geral professores, que basicamente transmitem à geração seguinte o que eles e outros aprenderam, dedicando-se a organizar e classificar o conhecimento, sem mais participar de pesquisas que façam a ciência avançar. E há finalmente os zeladores, que refinam e refazem experiências com fenômenos já bem conhecidos, trabalham com minúcias do paradigma existente, como grupo. Avançam todas as objeções a novas teorias e explicam de maneira extraordinariamente detalhada por que determinada experiência deve estar equivocada. São os zeladores do status quo. Zeladores, dorminhocos e rastejadores investem sua vida no paradigma existente e muitas vezes conquistam status social a partir do status intelectual. Embora os zeladores possam servir à ciência apresentando boas objeções ao novo paradigma, são movidos pelo desejo de defender o atual paradigma, e não, basicamente, pela busca da verdade. Versões dos tipos definidos por West também podem ser encontradas na medicina, influenciando a maneira como as inovações são recebidas. Às vezes pode ser difícil para pessoas sem treinamento médico entender em que grau o paradigma do cérebro inalterável veio a permear a prática médica. Ele influenciou as ideias de várias gerações sobre patologia e degeneração cerebral, diagnóstico e prognóstico, determinando os tratamentos a serem reembolsados pelos seguros, além dos estudos a serem financiados pelos principais organismos. Do ponto de vista clínico, a ideia de que o cérebro não pode mudar ou se curar tende a se perpetuar. Se há um paciente que sofreu um derrame, um clínico diz que poderá fazer avanços bem pequenos por cerca de 6 meses, enquanto a inchação e as alterações químicas no cérebro ainda estiverem se desfazendo, mas vai estagnar e interromper sua melhora depois disso. O paciente, aquecendo, não se esforçará por melhorar, não vendo mais sentido em novas terapias. Já danificados, seus circuitos provavelmente vão se atrofiar ainda mais, pois o cérebro perde faculdades quando não é usado. Desse modo, o prognóstico negativo do clínico não pode deixar de se concretizar. Durante as pesquisas para este livro, pude constatar o contrário, médicos lidando com pacientes que de fato melhoravam, e observei toda uma série de reações dos clínicos ligados às tendências centrais da medicina ante as melhoras geradas pelo trabalho dos neuroplásticos. A maioria desses médicos manifestava grande surpresa e alegria pela melhora do paciente, estimulando e uma profunda curiosidade quanto à maneira como conseguirá. Começavam a encaminhar outros pacientes para o neuroplástico que fora tão útil. Com perturbadora frequência, no entanto, eu ficava sabendo por certos pacientes que seus clínicos mostravam-se indiferentes ou descrentes, alguns poucos parecendo até contrariados à simples ideia dessas melhoras. Lembro-me de um médico, zelador, que prontamente deduziu que o diagnóstico inicial devia estar errado, muito embora, e ele se mostrou surpreso ao ser lembrado, ele próprio o tivesse feito e documentado amplamente. Lembro também do médico que disse a uma paciente que nada mais poderia ser feito por ela. Meses depois, essa paciente voltou ao consultório muito procurado, informando que tinha melhorado graças a uma nova abordagem. Foi de novo examinada por seu médico cético, usando medidas objetivas, que confirmaram que ela havia de fato melhorado radicalmente. O médico pareceu quase interessado, mas seu olhar bateu no relógio e, sabendo que a sala de espera estava cheia, passou ao caso seguinte sem sequer perguntar à paciente de saída o que a tinha curado. Como se não pudesse acreditar no que acabava de constatar simplesmente por saber que teoricamente não seria possível. Outro obstáculo a uma aceitação mais generalizada dessas novas abordagens está no emprego equivocado de estatísticas e na subestimação da importância dos históricos de casos clínicos nas descobertas neurológicas e psiquiátricas. Sempre que são relatados históricos de casos de importantes avanços inesperados, não da outra, alguém imediatamente vai protestar, anedota, mera anedota. Onde estão os estudos randomizados controlados? Esta crítica confunde históricos de casos com anedotas. Existe na literatura médica uma consagrada distinção entre anedota e histórico de caso. Uma anedota é definida como um breve relatório interessante, não raro em algumas poucas sentenças apenas.
As anedotas carecem de detalhamento, mais ou menos como os sujeitos de estudos de grupo, a cujo respeito ficamos sabendo muito pouco, à parte os resultados em algumas mensurações. Os históricos de casos muitas vezes contêm centenas de observações a respeito de um paciente. São a única instância de relato médico na qual vemos, se não todo o paciente, pelo menos o suficiente para formar ideia sobre um ser humano vivo. Como afirmou Oliver Sacks, em neurologia todo tipo de generalização se torna possível ao lidar com populações e estudos de grupo, mas também são necessários o concreto, o particular, o pessoal, sendo impossível transmitir a natureza e o impacto de qualquer condição neurológica sem examinar e descrever a vida de pacientes individuais. 3. Não é possível entender uma pessoa com doença cerebral descrevendo-a aos pedaços. Ela precisa tornar-se novamente um todo, e não apenas porque o todo seja a soma das partes, mas porque, no trato com seres humanos, o todo é sempre mais que a soma das partes. Donde a necessidade dos históricos de casos. Nem mesmo os mais breves casos ilustrativos expostos neste livro são meras anedotas escolhidas por apresentarem um interesse secundário, são anomalias profundamente embaraçosas para a doutrina do cérebro inalterável. Uma anomalia, segundo Kuhn, é uma observação que não faz sentido no contexto de um paradigma científico existente. As revoluções científicas e os grandes avanços médicos muitas vezes começam quando alguém identifica uma anomalia. O modelo ptolomaico do universo, que ainda prevalecia na época de Galileu, sustentava que o Sol, os planetas e todos os corpos celestes orbitavam em torno da Terra. Quando Galileu constatou que Vênus tem fases, como a nossa Lua, que só podiam ser explicadas caso se partisse do pressuposto de que Vênus girava em torno do Sol, esta observação era uma anomalia que refutava o ponto de vista então aceito. Quando uma pessoa é informada por um clínico de uma importante instituição médica de que nunca mais vai melhorar, e, apesar disso, ela melhora, isto também representa uma anomalia. Seu significado não é numérico, residindo na capacidade de levar clínicos conscientes a reexaminar suas premissas básicas. Na formulação do grande neurocientista e neurologista V.S. Ramachandran, imagine que eu leve um porco à sua sala de estar e diga que ele fala. Você poderia dizer, é mesmo? Pois então me mostre. Eu então faço um aceno e o porco começa a falar. Você poderia retrucar, meu Deus! Que incrível! Mas provavelmente não diria, ora, é apenas um porco. Mostre-me alguns outros e talvez eu acredite. 4. Neste livro, uso principalmente 3 tipos de provas para ilustrar a tese central, de que é possível às vezes conseguir a melhora de um cérebro lesado ou doente se entender que existem diferentes etapas de cura neuroplástica, históricos de casos detalhados, ciência básica, para mostrar como funcionam esses tratamentos, e, quando possível, estudos de grupo dessas abordagens. Em certos casos, como a literatura científica sobre a terapia da luz, ou a relação entre os exercícios e o cérebro, existem milhares de estudos, em outros, muito menos. O confronto dessas 3 fontes de conhecimento é necessário na sustentação de uma argumentação sólida, para mostrar que a cura pelo cérebro é possível. As 3 fontes são necessárias, pois cada uma tem seus aspectos fortes e fracos. O histórico de caso é um método consagrado em psiquiatria, neurologia e neuropsicologia por ser capaz de revelar importantes detalhes concretos ignorados nos estudos de grupo, com seus resultados por média e outras estatísticas abstratas. Os resultados têm sido extraordinários. Explica Ramachandran, considero justificável dizer que, em neurologia, a maioria das descobertas importantes e consagradas pelo tempo na verdade se baseava inicialmente em estudos e demonstrações de casos isolados. Com Phineas Gage, o ferroviário que teve os lobos frontais atravessados por uma haste de metal numa explosão, aprendemos sobre a função desses lobos. Gage sobreviveu à lesão, mas já não era uma pessoa estável, cortês e trabalhadeira, tornando-se um indivíduo imprevisível, mentiroso e impulsivo. Ficamos sabendo, assim, que os lobos frontais têm a ver com o autocontrole, o estabelecimento de metas e a sua consecução. Com o paciente identificado como HM, aprendemos sobre a memória. HM tinha uma epilepsia renitente,
e por isso duas partes do seu cérebro chamadas hipocampos foram retiradas. Após a cirurgia, ele perdeu a memória de curto prazo, embora preservasse a de longo prazo. Aprendemos mais sobre a memória com HM do que em décadas de estudos de grupo. O próprio Ramachandran, trabalhando com alguns poucos casos, respondeu ao enigma do membro fantasma, o fato de pessoas que perdem determinado membro continuarem sentindo sua presença, inclusive com dor, e descobriu como curá-lo em certos casos. Nos históricos de casos são feitas centenas de observações sobre poucas pessoas. Nos estudos randomizados controlados, RCT, na sigla em inglês, e outros estudos de grupo, são feitas poucas observações sobre muitas pessoas, uma população. Os RCTS revelam-se superiores aos históricos de casos em tipos específicos de situações, por exemplo, quando um funcionário da saúde pública precisa saber o número de pessoas com pneumonia que podem ser ajudadas com penicilina, em comparação com outra droga nova, digamos, 60% com penicilina e 30% com a nova droga. O RCT nos informa sobre o percentual de pessoas com probabilidade de se beneficiar da ajuda numa determinada população. Mas não é capaz de dizer a um clínico com um paciente doente aquilo realmente decisivo que ele precisa saber: a penicilina será capaz de ajudar o paciente que tenho aqui diante de mim. Os RCTS têm seus limites. As tentativas de replicá-los muitas vezes fracassam. O médico John Ioannidis e seus colegas demonstraram que 35% das conclusões dos melhores RCTS não podem ser replicadas, o mesmo acontecendo com a maioria dos estudos de grupo publicados sobre ciências da vida, naquela a que a importante publicação científica Nature se refere hoje como a crise da réplica. 5. A segurança oferecida pelos números é menor do que desejaríamos. O pressuposto por trás dos estudos de grupo e dos RCTS é que cada pessoa participante tem a mesma condição que a seguinte, sendo relativamente insignificante qualquer outra variação entre as pessoas do grupo. Mas, muitas vezes, não é o que acontece no caso dos problemas cerebrais. Duas lesões cerebrais podem parecer idênticas se não forem examinadas de perto. Mas só podem ser consideradas idênticas como seriam consideradas idênticas duas cidades bombardeadas vistas de uma altura de 10 quilômetros. Ambas parecem um monte de escombros. Vistas de perto, uma das cidades perdeu o porto, o mercado e a estação ferroviária, e a outra, sua rede elétrica, a escola e o hospital. De modo idêntico, duas lesões cerebrais não têm impacto exatamente nas mesmas áreas do cérebro. Os clínicos experientes também sabem que não tratam simplesmente o distúrbio. Tratam a pessoa que apresenta o distúrbio. Antes de ocorrer a lesão cerebral, determinado paciente podia contar com muitos fatores de proteção, um QI elevado, o fato de ser consciencioso, de se exercitar com regularidade, de não beber nem ingerir drogas e de não ter problemas cardiovasculares nem anteriores lesões na cabeça. O segundo paciente tinha QI mais baixo, um distúrbio de aprendizado, era impulsivo, alcoólatra, fumava, usava cocaína, gostava de esportes radicais e sofrerá algumas concussões. Um médico que chega à conclusão de que ambos tinham lesões cerebrais moderadas, considerando que tem o mesmo prognóstico, é clinicamente ingênuo. A uma pessoa que insiste na ideia de que o cérebro é capaz de se curar parece boa demais para ser verdade, podemos apenas responder, claro que parece, se você aceitar o paradigma do cérebro inalterável. Esses críticos muitas vezes querem parecer céticos, mas não são céticos o suficiente a respeito do paradigma que lhes foi ensinado. Infelizmente, também há por trás dessa reação a alegação de que o fato de se documentarem casos de melhoras inesperadas redunda em estimular falsas expectativas. Para aqueles que acreditam no paradigma do cérebro fixo, qualquer expectativa é falsa, tratando-se da recuperação de um problema cerebral. Assim, não hesitam em desestimular pacientes e clínicos de explorar esses tratamentos, embora pouco saibam a respeito. Como deixo claro no prefácio, dar esperança onde não havia nenhuma não significa dizer que em toda condição pode haver ajuda, dizer que o cérebro pode ser curado obviamente não significa dizer que ele sempre o poderá. O que de fato sustento é que o cérebro se parece mais com a pele, os ossos,
o fígado e outros órgãos capazes de se curar do que imaginávamos. Mas ponderar que a pele pode se curar não significa que ela possa se recuperar de qualquer queimadura. Nenhum tratamento é capaz de ajudar todo mundo. Minha tese é que podemos aprender muito procedendo a uma engenharia reversa da maneira como as pessoas mencionadas neste livro melhoraram apesar de terem ouvido que isto não seria possível. O documentário realizado sobre este livro, a ser lançado em 2016, permitirá aos leitores ver e ouvir muitas dessas pessoas e chegar às suas próprias conclusões. Um dos motivos para classificar as etapas da cura neuroplástica é que nem todas as intervenções neuroplásticas funcionam para todos os distúrbios. Mas agora podemos tentar identificar o estágio de cura que foi interrompido e procurar ajudar o cérebro a retomar o processo curativo. Quanto a saber exatamente quantas pessoas em determinada população podem ser ajudadas por abordagens desse tipo, é ainda muito cedo neste novo campo. Mas não é cedo demais para observar a seguinte transformação. Em neurologia, até muito recentemente, no caso de certos estados, o niilismo prevalecia a ponto de o princípio ser sempre diagnóstico e adeus. O especialista era convocado para diagnosticar o distúrbio e dar a má notícia ao paciente, e, como este era incurável, os dois nunca mais voltavam a se encontrar. O empolgante nesta nova era é que em muitas dessas condições podemos experimentar toda uma série de abordagens. Agora, às vezes, é possível dizer até logo, voltaremos a nos ver. Aqueles que se preocupam apenas em não levantar falsas esperanças, digo então que gostaria que só tivéssemos de nos preocupar com as falsas esperanças. Como escrevi anteriormente, também precisamos nos preocupar com o falso desespero, um problema sem nome. E embora as falsas esperanças e o falso desespero sejam como gêmeos do mal, ambos capazes de causar danos, não são gêmeos idênticos. O mal causado pelas falsas esperanças é conhecido e sério, mas muitas vezes transitório, pois, no caso dos problemas cerebrais, se o tratamento for ineficaz, o paciente é rapidamente trazido de volta à cruel realidade. Mas se o paciente tiver um problema que poderia ter sido melhorado com uma dessas novas abordagens, o dano causado pelo fato de um clínico dizer-lhe equivocadamente que nada a ser feito pode condenar essa pessoa a uma perda permanente do que poderia ter sido uma vida mais plena. Considerando-se a complexidade do cérebro e dos problemas cerebrais, bem como a tremenda variação causada pela genética e pela maneira como as diferentes experiências de vida moldam o nosso cérebro neuroplástico de um jeito único, sempre haverá certo grau de incerteza quanto ao prognóstico de um indivíduo. Precisamente quando existe incerteza a respeito de questões importantes, como o resultado de uma doença, é que nossas emoções e nossas atitudes de fundo emocional têm maior probabilidade de prevalecer, e nós oscilamos, como observava o filósofo Spinoza, entre esperança e medo, e eu acrescentaria desespero. Esta tendência, este contágio emocional, pode afetar igualmente clínicos, pesquisadores e neuroplásticos, além, naturalmente, dos pacientes e suas famílias. Tudo pode oscilar entre sua convicção de que um tratamento vai ser eficaz e o desespero de que não vale a pena tentar. Por esses motivos, existe muitas vezes a tentação de declarar antecipadamente a um paciente, isto certamente vai ajudá-lo ou, isto definitivamente não vai ajudá-lo. O excesso de investimento de um clínico nos seus próprios remédios, o que ficou conhecido como furor terapêuticus, pode ser tão embotador quanto o niilismo neurológico. O que em geral o paciente precisa não é de um defensor de determinado tratamento, mas de alguém disposto a se mostrar agnóstico quando as questões são incertas, e também incansável na exploração das alternativas disponíveis. Felizmente, basta em geral que o clínico exponha ao paciente o raciocínio por trás da técnica que está sendo proposta, acrescentando, se achar possível que ajude, acho que vale a pena tentar, mas não há garantias. Uma declaração assim muitas vezes é suficiente para mobilizar uma pessoa que já ouviu, não vale a pena tentar nada. Quero agora descrever sucintamente algumas maneiras novas de iniciar ou desbloquear alguns ou todos os estágios da cura neuroplástica, a cujo respeito comecei a aprender nas minhas viagens. As lesões da medula espinhal são uma especialidade da Neurovors, ambulatório perto de Salt Lake City, Utah,
onde o obstetra Dali Hu e o fisioterapeuta Jean Black estão estendendo princípios neuroplásticos ao tratamento da medula. Quando o Dr. Hu tinha 44 anos, quebrou o pescoço dando um salto mortal para trás num trampolim, ficando tetraplégico e, vale dizer, totalmente paralisado e sem sensações do pescoço para baixo, perdendo também o controle da bexiga e dos intestinos. As vítimas desse tipo de lesão são informadas de que não poderão se recuperar e precisarão de cuidados 24 horas por dia pelo resto da vida. Hoje, o Dr. Hu, depois de trabalhar durante 3 anos e meio com Jean Black, familiarizado com o método Feldenkrais, caminha e recuperou quase todos os movimentos de braços e pernas, embora ainda apresente ausência de sensações, dores e alguma disfunção da bexiga e do intestino. O não uso adquirido afeta a medula espinhal, e assim o Neurovors prescreve exercícios individualizados intensivos em doses muito mais altas que as fornecidas pela maioria dos hospitais. O trabalho realizado por Hu e Black está de acordo com as etapas da cura neuroplástica, usando a neuroestimulação e a neuromodulação para corrigir desequilíbrios na medula espinhal lesada e ruidosa. Não existem duas lesões espinhais idênticas, nem todo mundo progride como o Dr. Hu, mas a maioria dos pacientes vai muito mais longe do que com o tratamento convencional, e o Neurovor já ajudou outros clientes quadriplégicos a aprender a andar. As distonias são distúrbios do movimento que dão origem a movimentos involuntários, espasmos, contrações musculares prolongadas, tremores e posturas anormais que afetam 500 mil de norte-americanos. Também são muito comuns em casos de doença de Parkinson, derrame e paralisia cerebral. Joaquim Farias, Ph.D., obtido numa faculdade de medicina, tendo se formado também em reabilitação neuropsicológica e medicina do esporte, desenvolveu uma terapia neuroplástica para distonia e correlatos distúrbios neurológicos do movimento. Vivendo atualmente em Toronto, ele nasceu em Cartagena, Espanha, onde se tornou um precoce músico profissional, tocando flauta, piano e cravo. Aos 21 anos, começou a encontrar dificuldades no controle da pressão dos dedos ao tocar os instrumentos. Tinha uma distonia focal, que muitas vezes representa o fim da carreira para os músicos. Farias foi informado de que seu distúrbio era de fundo genético e incurável. Mas encontrou uma maneira de se curar e ainda viria a ajudar 500 pessoas, entre elas cirurgiões, médicos, neurologistas, profissionais de saúde e mais de 300 músicos. As distonias assumem muitas formas. Certas pessoas pestanejam e têm tremores nas pálpebras de maneira frequente, dramática, incapacitante e incontrolável, um tipo de distonia conhecido como blefaroespasmo. Em pacientes com retrocolo, uma distonia cervical, a cabeça perigosa e involuntariamente se inclina para trás. Quando as distonias afetam a laringe, tornam difícil a fala. As distonias generalizadas podem envolver todo o corpo, braços, pernas, abdômen, laringe e pálpebras. As distonias ainda não foram muito esclarecidas, embora se alegue com frequência que têm origem química ou genética. Apesar disso, o site do Instituto Nacional de Distúrbios Neurológicos e Derrame afirma que não existem medicamentos para prevenir a distonia ou retardar seu avanço. Os tratamentos com frequência são sintomáticos, drásticos e invasivos, implante de eletrodos no cérebro, corte de músculos e até, em pacientes com blefaroespasmo, grampeamento das pálpebras ao osso, para não piscarem. Na maioria das vezes, é injetado botox para debilitar os músculos afetados, que assim deixam de se contrair. Farias desenvolveu para certo número de distonias tratamentos não invasivos que redundam em melhoras fantásticas e em geral permanentes. Ele sustenta que ocorre nas distonias um choque que afeta o córtex pré-frontal do cérebro, uma área que, nos adultos, controla e modula nossos reflexos primitivos, às vezes chamados reflexos neonatais, que são produzidos no subcórtex. Um músico ou um cirurgião, por exemplo, faz um movimento que desencadeia na mão um reflexo primitivo inadequado, o que por sua vez impossibilita o desempenho do movimento pretendido. Enquanto isso, os circuitos adequados permanecem inativos. Os recém-nascidos apresentam reflexos primitivos bem conhecidos que ocorrem automaticamente, em certas situações, mas que vão desaparecendo à medida que crescem.
Por exemplo, o reflexo tônico assimétrico do pescoço, às vezes chamado reflexo do esgrimista, e ocorre quando um bebê é deitado de costas. Ele estica um braço para o lado e olha para ele, ao mesmo tempo levando o outro braço em direção ao ouvido. Os reflexos primitivos são reações rápidas. Um bebê, sentindo que está caindo dos braços da mãe, rapidamente estende a mão para se agarrar ao seu corpo. Para que isto seja feito rapidamente, o sistema nervoso baixa o tônus de quaisquer músculos antagônicos que pudessem opor-se ao reflexo. Farias constatou que cada distonia, observada de perto, é uma expressão de um dos reflexos primitivos que os clínicos acreditavam normalmente desaparecer com a idade. Distonias em diferentes partes do corpo liberam diferentes reflexos primitivos de modo repetido, reforçando neuroplasticamente o padrão. As distonias também neutralizam a capacidade de uma pessoa de sentir adequadamente os movimentos. Farias pôde fazer essas perspicazes observações em parte por ter treinamento em artes marciais orientais, yoga e qigong, tendo sido influenciado pelo trabalho de Feldenkrais. Ele desenvolveu muitas técnicas para bloquear um reflexo problemático. 6 podia bloqueá-lo estimulando os músculos antagônicos, ou um movimento ou reflexo mais adequado, desativando de maneira competitiva o reflexo primitivo inadequado. Ele neutraliza os reflexos com técnicas manuais ou com música. E ensina o paciente a fazer o mesmo. Alguns dos seus casos mais importantes podem ser vistos em seu site, fariastechic.com. Farias começou a trabalhar com pacientes com Parkinson, que muitas vezes apresentam tremores e distonias. Em apenas 2 sessões, vi uma paciente com Parkinson há décadas dispensar o andador. Constatei como o trabalho de Farias rapidamente diminuiu o seu tremor e várias distonias que a mulher apresentava na perna e no abdômen, usando apenas abordagem manual. Isto demonstra que certos sintomas de Parkinson nem sempre são resultado direto da baixa dopamina, podendo ser reações disfuncionais reversíveis do cérebro. Essa paciente ainda tem trabalho pela frente, mas 2 meses depois da primeira sessão disse-me: posso decair por causa da minha doença, mas tive 2 meses ótimos caminhando. Minha esperança é que, à medida que consiga caminhar mais rapidamente, sejam acionados os fatores de crescimento neurotrófico no seu cérebro, como aconteceu com John Pepper. Farias também observou que de certa forma o trauma psicológico está relacionado à distonia. Isto não significa que as distonias sejam sintomas psicossomáticos ou histéricos. Os traumas psicológicos podem desencadear reações em todo o cérebro, neutralizando certos circuitos e acionando outros. Por exemplo, Farias deu-se conta de que um cliente com uma distonia que o fazia olhar para um lado estava revivendo o reflexo do pescoço assimétrico, no qual os bebês voltam a cabeça para um lado. Enquanto Farias trabalhava com ele, o homem lembrou de repente que fora agredido, e que, durante a agressão, automaticamente voltará o rosto para o outro lado. De maneira geral, Farias acredita que traumas mentais e físicos podem provocar um choque cerebral que desativa a função pré-frontal, que regula esse reflexo primitivo, dando assim origem à distonia, que eu diria ser uma forma de neuromodulação pobre, e sendo com o tempo neuroplasticamente reforçada, agravando-se. Farias desfaz essa neuroestimulação de áreas cerebrais que estão em choque e sofrendo de não uso adquirido. Em seguida, o paciente é mandado para casa para praticar e refinar os movimentos adequados, a fim de dar ensejo à neurodiferenciação. Uns problemas decorrentes da persistência de reflexos primitivos também podem exacerbar os distúrbios de aprendizado e sensoriais, o DDA, o autismo, as lesões cerebrais e os atrasos de desenvolvimento. Algumas técnicas foram desenvolvidas por clínicos na Austrália, na Rússia, nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha para neutralizar os reflexos primitivos persistentes em certos estados infantis. Como vimos, as concussões e lesões cerebrais traumáticas podem revelar-se reativas a certas abordagens neuroplásticas. A Cognitive FX é uma clínica em Provo, Utah, que usa técnicas eficazes no tratamento de ambas as condições, com base numa abordagem desenvolvida pelo neurocientista Mark Allen, Ph.D., e a neuropsicóloga clínica Lina Fong, Ph.D. Seus primeiros grandes êxitos ocorreram com estrelas do futebol americano como Tom Brady e outros atletas.
Hoje, eles também ajudam muitas outras espécies de pacientes. O tratamento leva apenas uma semana, uma abordagem de tipo intensivo. Allen e Fong fazem um mapeamento de imagens por ressonância magnética funcional, ao qual deram o nome de Imagiologia Neurocognitiva Funcional, FNCI, na sigla em inglês. Um escaneamento convencional com imagens por ressonância magnética funcional mostra as áreas do cérebro que estão ativas quando uma pessoa desempenha determinada tarefa mental, mas não ajuda a localizar com precisão as áreas que não estão funcionando adequadamente em casos de concussão ou lesão cerebral traumática. Existem muitos estudos de imagens por ressonância magnética funcional de cérebros normais, mas nenhum mediu sistematicamente o que é normal em termos quantitativos. A primeira grande contribuição original de Allen e Fong consistiu em dar a um grande número de pacientes específicos, pessoas sem histórico de problemas psiquiátricos, de abuso de drogas ou neurológicos, 6 testes neuropsicológicos amplamente validados durante um mapeamento de imagens por ressonância magnética funcional. Embora fossem usados apenas 6 testes, cada um deles avaliava muitas funções mentais diferentes. Por exemplo, um teste lógico pode avaliar a leitura, a memória e o pensamento abstrato. Esses testes permitiram a Allen e Fong desenvolver uma imagem baseada em dados de como se apresenta um cérebro normal durante a realização dos testes. Em seguida, eles examinaram pessoas com concussões e lesões cerebrais traumáticas. Usando sua nova técnica de escaneamento por FNCI, constataram que 99% dos indivíduos testados evidenciavam anomalias em áreas precisas do cérebro. Como as formas convencionais de escaneamento são de uso limitado na maioria dos casos de concussão, a FNCI representa um grande avanço. Allen e Fong também descobriram que, quando indivíduos com lesões cerebrais encontram dificuldade no desempenho de tarefas cognitivas cotidianas, algumas áreas do cérebro estão hipoativas, inativas ou inertes, ao passo que outras estão hiperativas. Constataram que as áreas hiperativas trabalham mais intensamente, de maneira excessiva, para tomar o lugar ou compensar as áreas que não estão funcionando adequadamente, de modo que o paciente com facilidade se exaure e fica exposto a erros e dores de cabeça. Cabe lembrar que o cérebro muitas vezes tem várias maneiras de desempenhar uma única função cognitiva. Quando se dirige a um endereço desconhecido, uma pessoa pode recorrer a um mapa, envolvendo o processamento visual espacial no cérebro, ou tentar se localizar por marcos geográficos, o que envolve reconhecimento visual formal. Se um sistema estiver lesado, o outro pode tomar a frente e compensar. Pessoas com casos de lesão cerebral, confusão mental após quimioterapia, derrame, distúrbio de déficit de atenção, distúrbio de aprendizado e distúrbio de movimento recorrem a essas compensações. O conhecimento de quais são exatamente as áreas de desempenho insuficiente permite a Allen e Fong usar exercícios cerebrais, de movimento, equilíbrio, visão e outros para visar exatamente as áreas de funcionamento insuficiente, evitando superestimular aquelas que já estão em hiperfuncionamento, o que serviria apenas para agravar as coisas. Mapeamentos por imagem realizados no fim da semana intensiva mostram que áreas até então em hipofuncionamento são ativadas em níveis normais, ao passo que as áreas em hiperfuncionamento são desativadas e não precisam mais funcionar tão intensamente. Na maioria dos casos de concussão, as FNIs são normalizadas, coincidindo com notáveis melhoras clínicas. Essa abordagem baseada na FNCI é uma demonstração maravilhosa da neuromodulação. Esses pacientes inicialmente evidenciam não uso adquirido em circuitos semidormentes que estão em hipofuncionamento. Recebem então neuroestimulação adequadamente direcionada, que aciona circuitos dormentes, aliviando as áreas em hiperfuncionamento e eximindo-as de trabalhar tão intensamente. O cérebro então é neuromodulado. O sono em geral melhora, sinal de neurorelaxamento. Os eletroencefalogramas realizados antes do tratamento frequentemente mostram um cérebro desregulado e ruidoso, que reage ao treinamento das ondas cerebrais. Os exercícios cerebrais usados por Allen e Fong foram desenvolvidos pelo neurocientista Michael Merzenich, PhD, e colegas, tendo ficado conhecidos como BrainHQ. A sequência do BrainHQ abarca toda uma série de funções mentais importantes.
Um estudo com adultos idosos normais realizado em diferentes centros do Instituto Nacional de Saúde mostrou que uma série curta de exercícios de Brain HQ gerava melhoras que duravam 10 anos e se generalizavam de maneira útil na vida cotidiana. 7. O teste crucial de quaisquer benefícios dos exercícios cerebrais. Como no caso dos demais tratamentos mencionados neste livro, a eficácia da abordagem da Cognitive FX não pode ser atribuída exclusivamente à tecnologia. Cada tratamento é clinicamente moldado às necessidades individuais do cliente. Remete à clínica certo número de pacientes com lesão cerebral traumática, num dos casos remontando à primeira infância. Quase todos tiveram melhora. Em março de 2015, conheci uma atleta de 16 anos que sofrerá 3 concussões com testemunhas, a mais recente 5 meses antes. Ela ficou com uma síndrome de pós-concussão, ou lesão cerebral traumática, com constantes dores de cabeça, problemas de equilíbrio, falta de foco, problemas de memória, fadiga, hipersensibilidade ao som, incapacidade de realizar múltiplas tarefas simultaneamente e depressão. Ao fim da sua semana na Cognitive FX, disse-me: "Isto me ajudou a ter minha vida de volta. Tenho a sensação de ter voltado a ser o meu eu normal." Seu ânimo melhorou, as dores de cabeça desapareceram e o foco e a cognição também melhoraram. O mapeamento inicial por FNCI mostrava áreas de hipoativação e hiperativação. Após o tratamento, todas as áreas foram normalizadas. A maioria dos pacientes com sintomas equivalentes aos dela mostram melhoras semelhantes. Pacientes com lesões cerebrais traumáticas mais severas não se saem tão bem. Além disso, certos pacientes com sintomas cognitivos causados por esclerose múltipla, paralisia cerebral, derrame e certos distúrbios de aprendizado também tiveram melhora. Exercícios cerebrais de alta qualidade continuam a ser desenvolvidos. Self-Eld é um programa de informática para tratar dislexia, desenvolvido na Austrália pelo inventor Dmitry Kaplyzhin. Funciona pela neuroestimulação intensiva das redes cerebrais que processam os aspectos visuais e auditivos da leitura. Em média, os alunos disléxicos que se adaptam ao perfil do programa avançam o equivalente a 2 níveis de ensino em sua leitura ao longo das 10 horas do programa, que está disponível em versões inglesa e francesa. Outra abordagem de exercício cerebral desenvolveu-se a partir da tradição inaugurada pelo recém-falecido psicólogo do desenvolvimento israelense Reuven Feuerstein, Ph.D. Donali Marcos, Ph.D., aluna de Feuerstein, desenvolveu seus próprios exercícios para pessoas com distúrbios de aprendizado e lesões cerebrais traumáticas e também o programa de pensamento crítico da NASA. Trabalha com casos individuais, desenvolvendo um programa de exercícios para cada caso. Seu trabalho é descrito num dos mais perspicazes relatos pessoais de casos de lesão cerebral traumática seguidos de recuperação, intitulado The Ghost in My Brain, O Fantasma no Meu Cérebro, de Clark Elliott, professor de inteligência artificial na DePaul University em Chicago. Seus exercícios cerebrais foram decisivos para a recuperação do professor Elliott. A optometria também pode ser usada para recondicionar o cérebro. Na maioria das vezes, a lesão cerebral traumática distorce o processamento visual de alguma forma, como vimos no caso de Jerry Lake, e Donali Marcos trabalha com uma optometrista admiravelmente inovadora, a doutora Deborah Zelinsky, na Mind-Eye Connection, que aplica as mais avançadas descobertas da neurociência ao seu campo. A retina não tem apenas 2 tipos de células, bastonetes e cones fotossensíveis, mas vários tipos, cada um deles com diferentes funções. 8. Visitei a doutora Zelinsky ao norte de Chicago, e ela me mostrou como é capaz de usar lentes óticas para alterar a filtragem sensorial, direcionando a luz para diferentes células retinianas e circuitos cerebrais. Isto pode influenciar a atividade no tronco cerebral e no hipotálamo, que, como vimos no capítulo 4, está ligado ao olho, para regular melhor a química corporal, a integração sensorial e até parte do processamento auditivo. A doutora Zelinsky também desempenhou papel decisivo na recuperação do professor Elliott, e frequentemente trabalha com pacientes com distúrbios de aprendizado e cognitivos, além de lesões cerebrais traumáticas. Gostaria de concluir descrevendo 2 outras técnicas correlatas que podem ajudar certos pacientes com lesões cerebrais traumáticas.
A osteopatia e a terapia craniana de origem francesa são abordagens manuais que podem envolver movimentos suaves realizados pelo profissional na cabeça do paciente. Funcionam aparentemente de 4 maneiras. Primeiro, em quase todas as lesões decorrentes de pancada na cabeça, ocorre algum trauma no pescoço, no qual elas são de ajuda. Em segundo lugar, como veremos ao discutir a repadronização de matriz no apêndice 2, as lesões ocasionadas por impacto forte muitas vezes envolvem alterações na distribuição de energia na cabeça, às vezes denominadas cistos energéticos, que podem ser resolvidas com esses tratamentos. Em terceiro lugar, eles podem acionar o sistema parasimpático e neuromodular o sistema nervoso. Em quarto lugar, essas abordagens muitas vezes são de grande ajuda no alívio de problemas do tecido mole que bloqueiam a circulação normal e a drenagem de resíduos cerebrais. Essas abordagens podem complementar as outras da lesão cerebral traumática neste livro e nos apêndices. Embora não sejam novas, são mencionadas aqui porque, em 2015, se descobriu que o cérebro de fato dispõe de um sistema linfático, 9 adjacente ao crânio. De modo que só agora entendemos de que maneira essas abordagens manuais poderiam ser de ajuda de uma quinta forma, promovendo melhor circulação linfática no cérebro e restaurando a saúde celular geral dos neuroníons e da glia, e assim contribuindo para a desintoxicação do cérebro. Embora dispusesse às vezes de até 8 anos para investigar as abordagens constantes do corpo principal do livro e dos apêndices, e menos de 1 ano para explorar as que acabo de descrever, constato que elas também podem ser explicadas em termos das etapas da cura neuroplástica. O fato de representarem apenas uma pequena seleção das muitas abordagens novas com que me deparei nesse breve período parece indicar que estamos em meio a um grande momento transformador da ciência da cura, o surgimento de um novo campo, que poderíamos chamar de neuroplasticidade clínica. Norman Doy de Toronto, Canadá, janeiro de 2016. Nota: colaborando com neurologistas na Espanha e em outros países, Farias acompanhou mais de 100 pacientes em tomografias cerebrais. Mas a tomografia de um desses pacientes foi decisiva para suas teorias, pois examinava o cérebro cortical e subcortical. Imagens por ressonância magnética funcional, fMRI, na sigla em inglês, anteriores e posteriores mostraram que, embora a distonia estivesse presente, as áreas corticais pré-frontais estavam em hipofuncionamento, e o cerebelo, uma área subcortical que muitas vezes não se considera relacionada à distonia, mostrava-se hiperativo. Com o treinamento, o córtex pré-frontal voltou a ser acionado e o funcionamento cerebelar normalizou-se. Essas constatações levaram Farias a considerar que se verifica uma espécie de choque que neutraliza os lobos pré-frontais, que normalmente inibem os reflexos primitivos, fazendo com que estes ressurjam. Essas tomografias precisam ser repetidas em outros pacientes. Ainda não sabemos que percentual das distonias é suscetível de melhora, mas dentre as centenas de pessoas com as quais Farias trabalhou, sabemos hoje que muitas dispõem de uma base neuroplástica e podem ter melhoras.